Alguém quer fazer alguma pergunta sobre inteligência? Não? Então vamos lá. Tem um conteúdo aqui importante também para nós conversarmos hoje. Deixa eu aqui aumentar minha tela. Acredito que vocês já estejam visualizando, sim? Sim. Obrigado. Esse conteúdo você vai encontrar disponível lá na unidade 4.4, que também eu sugiro, convido para que você leia, tá bom? Não fique somente nesse nosso encontro, mas aprofunde lá o seu conhecimento com a leitura desse conteúdo, tá? Por gentileza. Deixa eu só ver aqui, acho que alguém está tentando entrar. Bom, não está aparecendo aqui, deixa eu só avisar. A Maria já está na sala? Não, né? Bom, tá bom. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre abordagens de aprendizagem mediada pela tecnologia de comunicação e informação. Vocês têm alguma disciplina, algum momento que vocês já conversaram sobre tecnologias da informação, da comunicação e informação? Ou da informação e comunicação? Não? Então vamos lá. Bom, antes de nós iniciarmos a conversa sobre as abordagens de aprendizagem e as tecnologias da informação e da comunicação, vamos lembrar da competência geral 5 da Base Nacional Curricular Comum, da BNCC, que você tem ouvido bastante falar? Olha o que diz a competência geral. E vamos lembrar que a BNCC é um documento que estabelece diretrizes para toda a educação no nosso país. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Brasil 2018, está lá na página 9 da BNCC. A Base Nacional Curricular Comum, ela entende e sugere e ensina que os professores, dentro de ensino-aprendizagem, utilizem a tecnologia como uma fonte de estímulo à curiosidade, ao pensamento crítico, criativo e lógico, nos primeiros anos do ensino fundamental. Apesar de muitos professores ainda terem um pouco de aversão à tecnologia, alguns tipos de equipamentos, a Base Nacional Curricular Comum, ela sugere que nos anos iniciais você utilize a tecnologia como fonte de estímulo à curiosidade, ao pensamento criativo e crítico e ao pensamento lógico. Nos anos seguintes, que você possa utilizar a tecnologia dentro do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo condições para que o jovem ele seja protagonista da cultura digital. Vejam, estamos falando de tecnologia da informação, tecnologia da informação e da comunicação, como uma ferramenta ou como uma importante ferramenta dentro do processo de ensino-aprendizagem, que nos anos iniciais serão úteis para o estímulo à curiosidade, ao pensamento criativo, crítico e lógico, e nos anos seguintes, competências de protagonismo cultura digital para esse adolescente, para esse jovem.
Mas antes de nós prosseguirmos, falando de tecnologias da informação e da comunicação, o que você entende por tecnologias? Alguém poderia me responder alguma coisa, me ajudar a participar? O que você entende por tecnologia? Ah, professor, é uma pergunta meio assim, fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Eu também acho, Vinícius. Ela é muito fácil, mas às vezes, se você pensar um pouquinho, ela fica um pouco mais complexa. Porque tecnologia, o que é tecnologia? A gente vai falar que é uma TV moderna, um celular mais avançado, Uhum. e diversas formas de. Cara, fugiu a palavra aqui. Espera aí que eu vou tentar lembrar. Vou te ajudar. Diversas formas de comunicação. Isso, Ser. exatamente isso. Tecnologia, se você pegar a palavra em sua etimologia e verificar o significado, você vai perceber que tecno vem de técnicas e logias de estudo, ou seja, estudos de técnicas. Técnicas para quê ou do quê? Técnicas de comunicação, de relação, técnicas de sobrevivência, técnicas que auxiliam o homem a viver no mundo. Historicamente, nós observamos o desenvolvimento de técnicas que foram caminhando junto à evolução da espécie humana. O uso de utensílios, artefatos de pedra, o domínio do fogo. Quando o homem começou a constituir a linguagem escrita, são tecnologias que foram sendo utilizadas ao longo da história do homem e que foram sendo desenvolvidas juntamente ou caminhando, né, paralelo à evolução da espécie do homem, contribuindo para essa evolução e essa evolução contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento destas técnicas. Eu trouxe essas imagens das rodas aí, porque em algum momento a descoberta da roda, quando o homem foi lá batendo numa pedra e foi deixando ela mais arredondada e percebeu que essa pedra poderia rodar, e isso poderia auxiliá-lo no deslocamento de materiais, de animais que ele matava. Opa, ele desenvolveu uma técnica, uma tecnologia que o auxiliou naquele momento. Hoje em dia, nós podemos dizer que tecnologias da informação e da comunicação, elas são como que uma força motriz dentro da nossa sociedade. A chamada sociedade da informação. Nós estamos constantemente conectados. Nós estamos constantemente em comunicação com alguém, de alguma forma. Nós pertencemos a grupos, fazemos parte de redes, de assuntos em comum, de temas de nosso interesse. E tudo isso nos é possível por conta dessas tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TICs. E que, conforme nós percebemos, cada dia que passa, há um avanço. A cada dia que passa, há uma descoberta. Se você... Eu acredito que vocês... bom, não sei qual que é a faixa etária, né, de quem está me ouvindo, mas é muito provável que alguns devam lembrar que o WhatsApp, por exemplo, não é tão antigo assim. Há pouquíssimo tempo nós não tínhamos o WhatsApp. Hoje em dia, dificilmente você encontra uma pessoa que não tem o WhatsApp.
próprio telefone, há algum tempo, o telefone ele era um objeto de um alto valor de investimento. Não eram todas as pessoas ou todas as famílias que tinham um telefone em suas casas. Hoje não só existem é muito comum um telefone nas casas, como cada pessoa dessa casa tem um telefone à sua própria disposição, que é o celular. Isso faz parte da evolução humana, faz parte da evolução tecnológica. Bom, como que nós podemos definir essas TICs, ou tecnologias da informação e da comunicação? Vou ler na íntegra aqui essa definição da Unesco, tá bom? Conjunto diversificado de ferramentas e recursos tecnológicos usados para transmitir, armazenar, criar, compartilhar ou trocar informações. Essas ferramentas e recursos tecnológicos incluem computadores, a internet, sites, redes sociais, blogs e e-mails, tecnologias de transmissão ao vivo, rádio, televisão, webcasting, tecnologias de transmissão gravada, podcast, players de áudio e vídeo e dispositivos de armazenamento, e telefonia fixa ou móvel, satélite, vídeo e videoconferência, etc. Todos esses recursos, todas essas ferramentas fazem parte das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação. E eu espero que você esteja aí pensando, né, nesse exato momento. Puxa, o que isso tem a ver com pedagogia, com educação? Essa é uma pergunta que deve estar aí, fazendo parte da sua reflexão nesse momento. O que as TICs têm a ver com pedagogia, com educação? Você provavelmente já tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido esse termo, sociedade da informação. Bom, se nós entendemos que as TICs são as ferramentas, os recursos que dizem respeito à comunicação, sejam por por diferentes meios, por fios, por cabos, sem fio. A sociedade da informação é a sociedade que engloba, que faz uso dessas TICs, dessas tecnologias da informação e da comunicação. É um termo que vem sendo empregado para substituir o conceito de sociedade pós-industrial, em referência à Revolução Industrial, ao surgimento das máquinas, das fábricas, das empresas, da produção em série. A concepção chamada de sociedade da informação é a ideia de uma sociedade que engloba e que se utiliza das TICs, substituindo a ideia, o conceito de sociedade pós-industrial. Vejam que, dentro do que nós concebemos como sociedade da informação, há um novo paradigma técnico, econômico, que aponta para transformações em vários aspectos, em vários setores da sociedade, decorrentes da própria evolução, do próprio avanço da informação e das telecomunicações que estão acontecendo o tempo todo. É isso que chamamos de sociedade da informação. As
tecnologias da informação e comunicação, elas interligam 3 domínios diferentes e que estão interrelacionados. O primeiro desses domínios é a busca e o processamento, o processamento e o armazenamento de informações pelos computadores. Esse é o primeiro domínio das TICs e nesta sociedade da informação em que nós vivemos. A capacidade que nós temos de buscar informações, a capacidade que nós temos, que os computadores têm de processar essas informações e de nos auxiliar nessa busca e de favorecer que a gente armazene essas informações numa quantidade gigantesca. Há pouco tempo, nós usávamos disquetes. Alguém lembra do disquete? Eram pequenos discos, né? Uns quadradinhos. Eu lembro. Lembra disso, Vinícius? Eram uns disquinhos, assim, uns quadradinhos, né? Tinham uma capacidade de armazenamento de informação. Depois vieram os CDs. Tinha uma capacidade maior de armazenamento. Depois vieram os pendrives, que ainda hoje é muito utilizado, né? Pendrives aí com determinadas capacidades de armazenamento. Mas hoje a gente tem o armazenamento numa quantidade de informação gigantesca, chamado do armazenamento na nuvem. Já ouviu falar disso? O armazenamento de informações na nuvem. Então, você tem lá todos os seus materiais da faculdade, de psicologia da educação e da aprendizagem, materiais em PDF, em Word, vídeos, que você vai armazenando na nuvem, lá no seu OneDrive, no seu Drive, e que basta você colocar a sua senha ali, o seu e-mail, sua senha, e você tem acesso a essa quantidade gigantesca de informação. Esse é o primeiro domínio das TICs. O segundo domínio das TICs nessa sociedade da informação na qual nós vivemos é a automatização e o controle de máquinas, ferramentas e processos. Nós temos equipamentos, fábricas que operam com robôs, com um suporte ali, que uma pessoa com um computador ou com mesmo um smartphone controla e gerencia o funcionamento de várias máquinas. Nós temos máquinas agrícolas gigantescas sendo operadas por um smartphone. Esse é o segundo domínio das TICs dentro da sociedade da informação. A automatização e o controle de máquinas, ferramentas e processos. E o terceiro domínio das tecnologias da informação e da comunicação é a comunicação, a transmissão e a circulação da informação. Gente, percebam a velocidade com que as informações transitam entre nós. Sobre qualquer tema, nesse exato momento, se você enviar uma mensagem, uma quantidade imensa de pessoas terão contato a esta informação que você está disparando. A transmissão e a circulação das informações nessa chamada sociedade da informação, ela é gigantesca e ela é muito rápida. Se outrora você precisava sair da sua casa e até um local para fazer uma ligação telefônica, veja que isso demandava um certo tempo. Se outrora você precisava escrever uma carta, colocar um selo, colocá-la no correio, talvez muitos aqui nem nunca tenham usado uma carta. Puxa, agora você envia um e-mail,
Agora você envia uma mensagem instantânea por um aplicativo e rapidamente, em qualquer lugar do mundo, a pessoa recebe essa comunicação. Essa transmissão é feita quase que instantaneamente e essa informação circula e essa pessoa dispara para outra, dispara para outra. Esses são os 3 domínios das tecnologias da informação e da comunicação na nossa sociedade da informação. E percebam, professores e professoras, que essa evolução das tecnologias, ela é contínua. Ou seja, ela está acontecendo nesse exato momento. A cada dia nós vemos anúncio de smartphones com novas funcionalidades. Grande parte das atividades econômicas, da prestação de serviços, se não a sua totalidade, né, dependem fortemente das tecnologias, da informação e da comunicação. É provável que você utilize um cartão de banco ou um cartão, um bilhete eletrônico nos transportes. Cartões que você sequer precisa ter dinheiro na sua carteira. Você vai para qualquer lugar e você utiliza um cartão para fazer os seus pagamentos, para se locomover nos transportes públicos. Talvez você tenha um aplicativo aí que você chame um carro em qualquer lugar que você estiver e esse carro, em pouquíssimos minutos, ele pare do seu lado e você entre e vá para qualquer lugar e não utilize dinheiro para fazer o pagamento. O mesmo se aplica à alimentação. Talvez você tenha um aplicativo aí no seu smartphone que, se você tiver com fome, você pede daqui a alguns minutos o alimento, a comida está chegando aí na sua casa. Os e-mails, as redes sociais, todas elas disponíveis e conectadas 24 horas por dia, conectadas e nos conectando um ao outro. Conectadas e nos conectando um ao outro. Você já viu que às vezes você conversa com uma pessoa, tem um contato com uma pessoa, depois no mesmo dia ou no outro dia o Facebook está te apresentando essa pessoa lá como uma sugestão de amizade? É a chamada sociedade da informação. Busca, processamento e armazenamento de informações, automatização, controle de máquinas, comunicação, transmissão e circulação dessa informação de forma quase que instantânea, muito rapidamente. Você faz um pagamento utilizando um código, um QR Code, você tem os bancos digitais, você transfere dinheiro muito rapidamente, quase que instantaneamente. E qual é a pergunta para a nossa aqui discussão? O que isso tem a ver com pedagogia? O que isso tem a ver com educação? Tecnologias cognitivas e sociais, TICs. Veja que eu estou afirmando aqui que TICs são tecnologias da informação e da comunicação. Esse autor ele vai nos trazer essa ideia de tecnologias cognitivas e sociais. Ele afirma a existência de um novo ecossistema sensório-cognitivo. Ele vai falar da construção de um novo tipo de humanidade, que vai muito além do simples uso da tecnologia e de máquinas que trabalham para o homem.
O que quer dizer a nós esse termo tecnologias cognitivas e sociais? Esse avanço tecnológico, ou o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, eles vão influenciar as dimensões do funcionamento humano, no sentido de que talvez eu tenha que fazer menos força física para muitas atividades. Sim, faz sentido? Quando que eu faço menos força física? Puxa, quando eu peço um alimento no meu aplicativo do smartphone, esse alimento chega na minha casa, o maior esforço que eu faço é levantar do meu sofá e ir até o portão receber o alimento. Então, se esse homem tinha que caminhar até a padaria, até uma lanchonete, pegar o carro, se deslocar, sei lá, para comprar comida, agora ele basta fazer uma digitação. Sim, faz sentido para você? Puxa, se esse homem, estou falando homem enquanto sociedade, tá bom, professora? Se esse homem, outrora, ele tinha que se debruçar sobre vários livros para fazer uma pesquisa, se outrora ele tinha que sair da sua casa e até as bibliotecas municipais ou a biblioteca de sua faculdade para fazer uma pesquisa, agora sobre qualquer assunto, inclusive sobre esse que nós estamos discutindo aqui, basta você colocar aí no seu smartphone TICs, tecnologias da informação e da comunicação, que você vai encontrar um número gigantesco, sei lá, eu diria quase que infinito de informações a respeito das TICs na palma das suas mãos. O acesso imediato a todo tipo de informação e todo tipo de serviço. Pessoas que estão conectadas em rede, sabe? Pessoas que estão conectadas. Eu gosto sei lá, eu gosto de rock, vai. Pensei na música. Eu gosto de rock, eu começo a fazer parte de grupos lá no Facebook, lá no Instagram, lá nas outras redes sociais, de pessoas que gostam de rock. Eu começo a estabelecer conexões, redes com essas pessoas. E vamos lembrar, conforme o Ponte 2000 nos chama a atenção, que esse conceito de rede ele é muito próprio do ser humano, né? Nós somos inerentemente sociais. Nós buscamos esse contato, nós buscamos estar aí convivendo, nós buscamos estar nos associando, nos pertencendo a grupos. E por isso essa ideia de tecnologias cognitivas e sociais. As TICs, tecnologias da informação e da comunicação, elas vão nos afetar em todos os aspectos físicos, psíquicos, biológicos, sociais. Tamanhas são as transformações e as mudanças que nos são impostas. E aí eu vou repetir pela terceira vez, eu gostaria, espero muito que você esteja se perguntando o que as TICs têm a ver com a pedagogia e com a educação. As TICs no campo educacional. Bom, primeiramente vamos mencionar a educação à distância, que não é tão nova assim essa ideia, mas que cada dia que passa fica mais presente nessa chamada sociedade da informação. E mesmo que não seja a educação totalmente à distância, a educação acontecendo em ambientes virtuais de aprendizagem que permitem a interação entre os alunos, entre alunos e professor, formação de grupos, de salas virtuais, dúvidas que são compartilhadas e que são sanadas nessa troca. Sobre um determinado tema, sobre um determinado conteúdo, o professor fala na aula quase que no mesmo momento ou
talvez depois da aula, isso acontece muitas vezes durante a aula, o aluno já está interagindo com outros colegas ali da sua rede sobre aquela informação, tirando dúvidas, perguntando, questionando. Mas é importante lembrarmos que, além da educação à distância, as TICs estão presentes também no ensino presencial, que podem se favorecer muito com a utilização das tecnologias da informação e da comunicação, através do ensino adaptativo, das tecnologias assistivas e inclusivas. As TICs aplicadas à educação e ao ensino presencial potencializam o processo de ensino-aprendizagem. Veja, professoras e professores, nós estamos aqui até esse momento falando das TICs e da sociedade da informação. Não há como nós nos abstermos, não há como nós combatermos, não há como nós negarmos a presença das tecnologias da informação e da comunicação na escola, na sociedade e na nossa vida. Então é importante que você e eu, professores, nos utilizemos das TICs e apliquemos a educação, seja na educação à distância ou na educação presencial, de forma a potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Metodologias ou metodologias ativas. Você vai olhar para esse termo, metodologia ativa, e você vai lembrar que esse termo diz respeito à aprendizagem ativa, a uma participação, ao engajamento do aluno. Diferente daquela educação bancária, sabe, de depósito de conhecimento, como que se o professor fosse o detentor do conteúdo e no momento da aula os alunos fossem um banco e eu depositasse nos alunos o conhecimento que eu tenho. E os alunos ficassem ali de forma passiva, sentados, ouvindo, talvez como está acontecendo aqui nesse momento. A partir da ideia e da concepção de uma metodologia ativa, que pode ser muito bem favorecida com a utilização das TICs, a aprendizagem passa a ser ativa e requer-se do aluno uma postura ativa, como agente do conhecimento, como participando da construção do seu próprio desenvolvimento, através de projetos, estratégias, criando oportunidades para esse crescimento. E dentro dessa ideia, dentro dessa concepção, nós temos a utilização de jogos lá jogos de tabuleiro, jogos virtuais, jogos do celular, sendo utilizados como ferramentas pedagógicas que favorecem e que potencializam o processo de ensino-aprendizagem. Nós temos a aprendizagem sendo favorecida, sendo potencializada com foco na pesquisa. Alunos que se engajam e que desenvolvem uma postura ativa de pesquisa, de aprender a aprender. E professores que se constituem como verdadeiros mediadores nessa aprendizagem ativa.
não depositando conhecimento, mas compartilhando conhecimento para que esse aluno aprenda a aprender, aprenda a buscar o conhecimento. Haja vista que nós estamos na sociedade da informação, o conhecimento, as informações estão dispostas e disponíveis a todos. As informações estão disponíveis na palma de nossas mãos. E se você, enquanto aluno ou enquanto professor, não se der conta disso, você vai continuar numa postura passiva, numa sociedade que a informação está circulando, 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 circulando. A aprendizagem baseada em problemas, PBL, que tem aqui o termo em inglês, né, que eu vou ficar devendo aqui a pronúncia em inglês, mas o PBL, aprendizagem baseada em problemas. Ao invés de se depositar o conhecimento, sugere-se um problema. Projetos que são desenvolvidos em grupo por alunos. Projetos relacionados ao saneamento básico, à preservação do meio ambiente, ao empreendedorismo. E as disciplinas que compõem a grade curricular fazendo parte ali dessa elaboração desse projeto e a aprendizagem acontecendo, sabe? São estratégias de metodologias ativas. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Gostaria de fazer algum comentário? Tudo bem aí no lobby? Está todo mundo Tudo tranquilo, professor. Ô, Vinícius, obrigado, cara. Salvou, hein? Chamado ensino adaptativo. Surge como uma estratégia de otimização do processo de aprendizagem. O ensino adaptativo ele é uma proposta, uma ideia, um conceito que diz respeito à complementação das aulas presenciais. E eu acredito, se você está ligado aí, você vai perceber que a nossa proposta na nossa instituição aqui é a partir de uma metodologia ativa do ensino adaptativo. Nós estamos aqui nesse encontro de uma aula virtual, na modalidade remota, ao vivo, mas você tem conteúdos disponíveis para você, tão logo essa aula termine, que você pode consultar daqui a pouco, de madrugada, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. Complemento das aulas presenciais, aprofundamento, materiais de excelente qualidade que estão disponíveis para que o aluno interaja, para que o aluno aprofunde-se, para que o aluno interaja com seus colegas, pergunte para o seu professor, para que ele continue em desenvolvimento constante. O ensino adaptativo permite o desenvolvimento de um percurso individual de aprendizagem elaborado com escolhas e decisões pessoais de cada aluno. Pessoais de cada aluno. Percebe, professores? Percebe, professoras? A influência das TICs? A transformação do processo de ensino-aprendizagem nessa sociedade da informação na qual nós vivemos? Alunos com uma postura ativa, alunos envolvidos e responsáveis pelo seu desenvolvimento, competências que são requisitadas desses alunos
Ah, mas o professor não explicou, o professor não ensinou. Opa! Aprendizagem elaborada com escolhas, decisões pessoais de cada aluno. O professor é um mediador. Eu tenho certeza que você tá aí refletindo sobre não sobre a nossa relação, mas sobre a sua prática profissional como professora e como professor. Veja, já não cabe mais você receber o conteúdo que precisa ser ministrado para a sua turma e você entrar na sua sala de aula com 30, 40, 50, sei lá quantas crianças e você depositar um conteúdo sobre eles de forma autoritária, impositiva. Isso já não cabe mais. Professores autoritários, professoras que impõem as suas verdades e estabelecem as suas verdades em sala de aula. Uma outra ferramenta é a chamada sala de aula invertida. Que é uma ideia, uma concepção, uma metodologia super interessante quando nós pensamos na aprendizagem ativa. A sala de aula invertida, ela integra as TICs à sala de aula, promovendo o chamado ensino híbrido. Ensino híbrido, parte presencial, parte virtual. E a sala de aula invertida é uma dessas modalidades tão conhecida e implantadas nos diferentes níveis de ensino. E em que consiste a sala de aula invertida? Olha que interessante isso. Os conteúdos, eles são estudados online, no ambiente virtual, antes de o aluno frequentar a sala de aula. A aula presencial, aquela aula tradicional, tal qual a gente conhece, se torna um local para trabalhar, para revisitar os conteúdos que foram estudados. Discussão de uma atividade prática, da resolução de um problema, uma discussão em grupo. O aluno estuda o conteúdo, ele se prepara, ele faz a leitura e ele vem para a sala de aula, para a aula presencial, para fazer a discussão, para fazer a resolução de atividades práticas, para fazer a resolução de problemas. Essa é a ideia da sala de aula invertida. Se você nunca ouviu falar sobre metodologias ativas, fique atento e atenta nesse conteúdo, viu? Se você nunca ouviu falar e está ouvindo falar hoje, você vai ouvir falar sobre metodologia ativa durante muito tempo. Lembre-se do que eu estou falando para você nesse momento. Você vai precisar desse conhecimento não só para avaliação, mas você vai precisar desse conhecimento para o processo seletivo que você vai participar, para o concurso público, para a entrevista. Vão te perguntar o que você sabe de metodologia ativa. Tenha certeza disso, professora. Tenha certeza disso, professor. Você vai ser questionado, não só na avaliação. Na avaliação, com certeza, né? Mas você vai ser questionado o que você sabe sobre metodologia ativa. Tecnologias assistivas, que é um termo também muito importante para nós professores e professoras. As tecnologias assistivas
correspondem a uma área do conhecimento interdisciplinar que dizem respeito aos recursos, estratégias, ferramentas, práticas que ampliam ou que têm por objetivo ampliar a participação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A ideia, o objetivo da tecnologia assistiva é garantir autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social de alunos e alunas com algum tipo de deficiência. O aluno não enxerga. Opa, vamos utilizar alguma tecnologia assistiva, que é algum recurso, que é alguma ferramenta, que é alguma estratégia, que possa facilitar, que possa promover a autonomia, a independência desse aluno que não enxerga. O aluno não ouve. Puxa, vamos pensar aqui na nossa aula, no nosso plano de aula, na nossa sala de aula, em alguma ferramenta, estratégia, metodologia, algum tipo de possibilidade para que esse aluno ele seja incluído nesse processo de ensino-aprendizagem, ele tenha autonomia, independência, e ele possa aprender na mesma medida que os demais alunos. As tecnologias assistivas refletem os avanços tecnológicos de diferentes áreas de atuação em domínios profissionais. E o seu objetivo é promover autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social, potencializar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Bom, importante demais. Alguns exemplos. Mouses diferenciados, teclados virtuais com varreduras e acionadores, softwares de comunicação alternativa, leitores de texto, textos ampliados, textos em braille, textos com símbolos, mobiliário acessível, são alguns exemplos de tecnologias assistivas que promovem inclusão. Pessoal, perguntas até aqui. Alguém tem? Comentários? Alguma coisa? No momento ainda não, professor. Não? Tá tranquilo? Ainda não. Quem respondeu? Além do Vinícius? Noemi. Ô, Noemi, obrigado. Noemi, Vinícius, obrigado a todos. Então, senhora professora, senhor professor Vinícius, muita atenção, viu? Atenção para o fato de que estamos na sociedade da informação, que as informações circulam, são transmitidas, armazenadas, em uma velocidade quase que instantânea. Os alunos e alunas estão conectados, que as tecnologias da informação e da comunicação fazem parte não só da escola, mas da vida de todos nós, e que podem e precisam ser utilizadas para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. As tecnologias, chamadas de assistivas, podem favorecer a inclusão de alunos e alunas com algum tipo de deficiência. Mas é fundamental que você não perca de vista o seu compromisso com o desenvolvimento humano, com a formação cidadã, com uma gestão democrática e a qualidade social do processo educativo.
Não perca de vista o seu compromisso com o desenvolvimento humano, professora. Sempre foi necessário falar sobre a educação, sobre a inclusão, sobre uma escola ética. E hoje parece que essa necessidade ela tem alcançado uma dimensão maior diante dos eventos que nós temos presenciados, como discriminação, como preconceitos, como a intolerância religiosa, com racismo. Então, professor, somente utilizar os recursos tecnológicos isoladamente não vão garantir melhora na qualidade educacional da sua aula. Mas a utilização das TICs alinhada ao seu compromisso com o desenvolvimento, sim, vão proporcionar a sua prática profissional, o desenvolvimento de pessoas. Não se esqueça disso, viu? Não se esqueça que nós estamos numa sociedade da informação, mas também estamos numa sociedade que em sua estrutura é racista, que em sua estrutura discrimina, que em sua estrutura exclui. E que você, professor, e você, professora, tem uma responsabilidade muito grande sobre as suas mãos. Conversava com o meu irmão, que é professor de rede pública, essa semana, justamente sobre esse assunto. E ele me relatava um exemplo de professoras que não admitem que seus alunos entrem com touca ou assistam às aulas com touca. Sabe, touquinha? Bombetinha? As professoras não admitem. E aí no outro dia a professora vai com sabe aquelas boinas, toda chique e tal, e ela utiliza uma cobertura, um chapéu, alguma coisa na cabeça. Percebe que discrepância, que processo violento, que processo discriminatório, preconceituoso. Professoras que se utilizam de uma música sertaneja, que se utilizam de um pagode, que se utilizam, sei lá, de uma música clássica, mas abominam as crianças que são da periferia ou não, que vão ouvir um funk, por exemplo. Sabe? Professoras que têm como certo a sua maneira de falar, a sua linguagem culta, oriunda de uma classe média, oriunda de uma pessoa que comeu danoninho a vida toda e que quando vão para a sala de aula não admitem que o aluno e que a aluna, oriundo de uma comunidade periférica, tenha a sua maneira de falar. E aí talvez me perguntem, puxa, mas estamos ali para educar. E aí eu te respondo com outra pergunta, o que é educação? Educação é excluir ou educação é acolher? Educação é impor ou educação é convidar? Educação é despejar ou educação é compartilhar? Então, professor, pense muito nisso, tá bom? Utilize todas as tecnologias da informação, da comunicação dentro do possível e que estiver à sua disposição na sala de aula, na escola onde você estiver. Mas não esqueça que o seu compromisso com o desenvolvimento humano, com a formação cidadã, com uma gestão democrática em sala de aula, ele não pode ser esquecido. E que apesar de estarmos numa sociedade da comunicação, muitas crianças só terão contato com essa tecnologia da informação e da comunicação quando estiverem na sala de aula junto com você.
Bom, é isso aí que eu precisava conversar com vocês. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma fala. Fiquem à vontade, por favor. Então, tá bom. Deixa eu só fazer algumas considerações. Obrigado.